coração. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido e idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. 6 horas mais 34 minutos. De volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes, agora para trazer um convidado especial para o programa. Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza, está conosco. Marcelo, Gustavo Soler por aqui, obrigado por nos atender nesta sexta-feira. Já queria perguntar para você, Marcelo, primeiramente, boa noite, é claro. Como que já anda o planejamento do Fortaleza para a próxima temporada? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gustavo Soler, boa noite, Rádio Bandeirantes. Satisfação enorme estar falando novamente com vocês. Deixar um abraço aí para todo esse público que acompanha, especialmente no estado de São Paulo. É uma alegria poder estar aqui. O planejamento nosso, ele, em termos de jogadores, né, de elenco, ele já começou há bastante tempo, porque quando se contrata jogadores com um contrato mais longo, quando se renova jogadores no meio da temporada, e fizemos isso com alguns nomes, por exemplo, Lucero e João Ricardo, né, entre outros atletas importantes aqui conosco, tudo isso é pensando na sequência. Né? Então a gente já tem aí boa parte do elenco já montado para o ano que vem. Né? Acho que é importante também dentro do nosso trabalho essa sequência que os jogadores têm no Fortaleza. Isso gera automação, isso gera um modelo de jogo, né? Uma forma de trabalhar que busca entregar resultado para o clube. E do ponto de vista de elenco já está bastante avançado, né? A formatação do elenco para o ano que vem. Do ponto de vista de competições, né? Vamos disputar 5 competições, né? O Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores da América entrando na fase de grupos e a Série A do Campeonato Brasileiro. O calendário um pouco diferente do ano que vem, né? Começando um pouco antes, tendo pausa de um mês e meio do ano. Então são situações que a gente vai se organizando para poder ter performance e poder entregar resultado novamente. E o Fortaleza, né, Marcelo, já tem um costume de fazer mais de 70 jogos por temporada, somando todas as competições, principalmente por estar nessas 5 competições que você citou, né? Ano que vem terá a Copa Libertadores da América e o diferencial desse calendário que será exatamente esta pausa no meio do ano por causa da Copa do Mundo de Clubes. O que também muda na preparação do grupo, da comissão técnica e, é claro, de todos os departamentos que fazem parte do futebol do Fortaleza, nesse período que vocês já sabem. Ano que vem começa mais cedo, serão mais de 70 jogos para disputar e no meio do caminho tem uma pausa. O que o Fortaleza já está se preparando para esse calendário que é maluco no futebol brasileiro e para esse período de pausa, já sabendo que muitos jogos serão concentrados, né? Então teremos um mês a menos em comparação ao que foi 2024 por causa dessa nova competição da FIFA. Tem um mês a menos, porém compensa começando um pouco antes, né, o calendário, e também terminando um pouco depois. O calendário vai até avança mais o mês de dezembro. Então é a forma de compensação desse mês que vai parar. E um outro detalhe muito importante também que todos nós, né, que fazemos futebol, clubes, vocês jornalistas têm que observar, é que no ano que vem nós teremos 4 janelas de contratação. Teremos a janela do começo do ano, que é tradicional. Tem aquela janela de exceção, que é após os estaduais, né, que é uma movimentação mais interna dentro do Brasil, de atletas que jogaram o campeonato estadual. Vai ter a janela para o Mundial de Clubes, vai ter uma janela, e essa janela não vai ser só para os clubes que estão no Mundial, porque aí seria um desequilíbrio, então todos os clubes vão poder movimentar também visando essa janela, e a janela do meio do ano. Então tudo isso são componentes que afetam, né? Entrada, saída de jogadores, pressão da torcida, porque quando tem janela aberta, é o torcedor sempre querendo uma contratação a mais, é normal, um clube de massa. E em termos de planejamento, a gente tem que saber dividir, né, a preparação física, o condicionamento, o descanso, com essa pausa aí no meio do ano. Eu acho que é muito importante também chegar nessa pausa uma boa condição nos campeonatos que se disputa, porque ficar um mês mal na tabela é ruim, né? A nível de ambiente, a nível de dia a dia.
Então é uma coisa que tem que se planejar, tem que se pensar também, de chegar nessa parada bem na Série A, bem nas demais competições que se esteja disputando. Tudo isso são novidades que a gente tem que se antecipar e fazer um planejamento de fato para tirar proveito disso. Paulo do Vale, Marcelo Paz na nossa escuta, fique à vontade para fazer seus questionamentos. Muito bom, sempre interessante conversar com o Marcelo Paz, hoje um dos dirigentes de vanguarda, dos poucos dirigentes, na minha visão, de vanguarda no futebol brasileiro, um exemplo a ser seguido por muitos. Ô Paz, desistiram de contratar o Vojvoda esse ano, não ficaram ligando para você não, nenhum clube aí para tentar tirar o Vojvoda do Fortaleza, já se, de alguma forma, se conformaram que ele não sai do Fortaleza por nada, ô Paz? Ô Paulo, boa noite, uma alegria falar com você, obrigado por tuas palavras. Na verdade, quando procuram o Vojvoda, procuram diretamente a ele ou ao empresário, não ligam muito para mim não, viu? Geralmente vão direto nele. E até onde eu sei, já houve consulta novamente agora nessa janela, mas que tá feliz aqui, gosta do trabalho, né, tem mais um ano de contrato, o clube está indo novamente para a Libertadores da América, fase de grupos, o objetivo que ele foi fundamental para que pudéssemos alcançar. Então não vejo aí possibilidade de saída dele. Na verdade, quando ele retornar de férias aí, a gente vai fazer a pré-temporada, inclusive esse ano nos Estados Unidos, vamos fazer 2 jogos lá. Já vamos hoje. Perdemos o Marcelo Paz, vamos refazer a ligação aqui, mas acho que você levantou a lebre, hein, PDV? Você perguntou se estão ligando pra ele e falou, não, só ligam direto pro Vojvoda. Acho que alguém ligou pra ele agora e derrubou, né? Porque, pô, todo mundo quer o homem, né? O Vojvoda é um baita de um treinador. Marcelo Paz já vai ser reconectado aqui para falar com a gente nos Donos da Bola. E concordo 100% com você. É um dos poucos dirigentes de vanguarda do futebol brasileiro. Ó, já retornou ali. Retornou para linha 2, conectando novamente o Marcelo Paz. Pode continuar, Marcelo. Pronto, então como eu vinha falando, né? O que eu pretendo é já no início do ano que vem já conversar com ele para uma extensão de contrato, para quem sabe ele ficar mais tempo aqui no Fortaleza. Ele já fez 4 Série A's, né? Ano que vem vai fazer a 5ª, e que a gente possa avançar mais tempo, um projeto que a gente julga ser vencedor, mas que a gente quer seguir fazendo história, quer seguir evoluindo e quer buscar um grande título para a história do Fortaleza. Ô Marcelo, e você falou desse objetivo da temporada de 2024 e o Fortaleza ele não saiu do G4 do Campeonato Brasileiro, né? Em nenhum momento o time teve alguma irregularidade assim dentro do campeonato. O tempo todo ali fazendo uma campanha muito parecida, né? Alguns times às vezes fazem um bom primeiro turno, tem uma queda no segundo turno. O Fortaleza estava ali brigando por título matematicamente, praticamente até a última rodada. Então foi um brasileiro assim de manual, podemos dizer assim, do Fortaleza. Para 2025, por tudo que a gente vem acompanhando, o trabalho aí de vocês, sobe um pouco a régua com relação ao que o Fortaleza deseja, e óbvio que subir a régua significa títulos. Título este que bateu na trave em 2023 a Sul-Americana, mas agora é um Fortaleza que volta a jogar uma Libertadores. Talvez hoje seja o torneio que o Fortaleza mereça estar disputando, não só agora, mas também nos próximos anos. Mas o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, essa régua sobe para 2025. Hoje o Fortaleza, a realidade do Fortaleza é falar realmente em título de elite, Marcelo? É difícil a gente cravar isso, né? A gente cravar que vai brigar por um título maior, e quando a gente fala de título maior do que a gente vai disputar ano que vem, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Série A. Então, são competições dificílimas, são competições de grandes adversários com maior investimento do que o nosso. O que eu posso dizer é que a gente vai brigar, a gente vai competir, a gente vai ser um time que vai dar trabalho e que pode avançar e que pode surpreender. Essa é a ideia, né? De ano após ano a gente sempre quer melhorar o time. Então a gente quer trabalhar para que o time de 25 seja ainda melhor do que o de 24, tenha a possibilidade de entregar mais resultados, sempre também com equilíbrio, com o pé no chão, sem fazer loucura financeira, sem entrar em aventura
que não possa honrar depois, né? Então, essa é a ideia, de evoluir e, quem sabe, poder brigar novamente, como brigamos na Sul-Americana 2023, por um detalhe, a gente não conseguiu esse título. Presidente, boa tarde, Nina Gagliotti por aqui. Presidente, queria te perguntar sobre a manutenção desse elenco. Breno Lopes deve ficar para o ano que vem, assim como João Ricardo, Lucero, que foi peça muito importante esse ano. A gente pode esperar algum nome de mais peso para a próxima temporada, além destes que já ficam? A gente tem uma base aí muito boa, né, de jogadores, como você já bem citou, Lucero, João Ricardo, Breno Lopes, Marinho, Pikachu, Moisés, que é um atleta muito cortejado e desejado por muitas equipes, né, Pochettino, o Hércules, todos têm contrato conosco, né, então a gente tem uma base aí bem interessante, e a ideia é qualificar mais, a ideia é trazer mais peças de qualidade, não necessariamente o figurão, né, o nome de muito peso. Eu acho que o que precisa é de performance, precisa de jogador que venha e que possa acrescentar qualidade ao time, que tenha saúde para jogar essa maratona aí de 70 jogos por ano, não que vá jogar os 70, mas que possa performar bem quando for preciso, né, e que tenha ambição de vitória, que tenha ambição de título, que tenha ambição de ser campeão. Então é mais esse perfil que a gente procura do que necessariamente o nome de peso. O nome de peso é bem-vindo, né? Futebol também é entretenimento, é interessante quando se tem um atleta que se gera uma expectativa, né, fora de campo, que o torcedor gosta, né, que a imprensa cobre, que o mercado como um todo valoriza, mas acima de tudo o futebol é performance, é vitória, é o que o torcedor quer, é o que gera resultado, é o que traz finanças para o clube, são vitórias, são títulos, são conquistas. Então o principal é ter jogador que possa acrescentar performance esportiva. Marcelo, até aproveitando nessa pergunta da Nini, sua resposta, você citou, né, vários jogadores do elenco do Fortaleza que são jogadores observados pelo mercado, não só pelo que fizeram na atual temporada, mas pelo que já vem construindo há um tempo, defendendo as cores do Leão. O Hércules é um jogador que muita gente olha com bons olhos, eu gosto muito do estilo de jogo dele e vira e mexe tem alguma especulação, alguma sondagem em cima do jogador. O Palmeiras procurou o senhor ou o staff do Hércules para obter informações sobre esse atleta? Existe alguma possibilidade do Palmeiras entrar numa negociação para tentar tirar esse jogador que hoje pertence ao Fortaleza? Não houve nenhum contato formal, nem mesmo informal. Eu vi apenas notícias, né, que saíram na imprensa, que circularam, mas não houve nenhum tipo de contato, posso garantir isso. Temos uma ótima relação com o Palmeiras, com Anderson Barros, com a presidente Leila, pessoas que eu tenho muito carinho, respeito, admiração profissional, mas não houve nenhum tipo de contato. Presidente, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala muito de como alguns times daqui de São Paulo, e dá para citar entre os grandes, São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras já um pouco mais à frente, ao lado do Fortaleza nesse processo de organização interna. Você consegue trazer um pouco dos detalhes de como isso é feito aí no Fortaleza? Como o Fortaleza, mesmo tendo menos investimento que esses times grandes aqui em São Paulo têm, conseguiu fazer um campeonato tão consistente e acabar, por exemplo, à frente do São Paulo? E do Corinthians também, né? Sim, presidente, do Corinthians também. É. O Corinthians, inclusive, boa parte do campeonato lutou para não cair. E aí essa polêmica que esteve entre muitos times, né? O Corinthians contratou jogadores de muito peso e gastou muito dinheiro. E aí muitas reclamações, inclusive, de times de menor expressão, dizendo que não seria justo. E aí entra mais uma vez essa polêmica do fair play financeiro, né? É outro tema. Mas assim, quanto a primeira pergunta muito importante que você colocou, quais seriam os diferenciais, né, do nosso trabalho, eu acho que primeiro a gente tem um trabalho longevo, né? Eu mesmo estou completando agora 10 anos de clube, em funções diferentes. O Vojvoda está indo para a 5ª temporada. Nós temos uma diretoria que conhece o clube também de vários anos, então a gente sabe como as coisas funcionam no dia a dia, no momento bom, no momento ruim, né? Isso o clube já está acostumado. Muitos jogadores que têm identidade com o clube, muitos jogadores com mais de 100 jogos no Fortaleza,
Então isso cria também uma identidade, cria uma forma de jogar, cria um comportamento pronto para os desafios que são o futebol brasileiro. Então, ter continuidade para a gente é importante. A gente investe muito também, né, no ambiente interno do clube, né, o nosso dia a dia, o nosso CT, um ambiente saudável, uma boa relação com as famílias dos atletas, para que a família também faz parte, a família também precisa estar envolvida, a esposa, os filhos precisam estar felizes na cidade, né, os pais ou quem mais acompanhar o jogador. Então a gente procura também dar um suporte familiar para que o atleta se sinta cada vez mais acolhido. A questão financeira, né, pagar tudo em dia, salários, carteira, imagem, premiações, honrar com tudo que o clube se propõe a fazer. Eu acho que isso é importante, isso dá tranquilidade para o jogador, saber que a preocupação dele tem que ser só de jogar bola, de performar, de evoluir, não estar preocupado se o dinheiro vai cair na conta. Então são essa soma de fatores, eu acho que vão fazendo com que a gente possa ter performance. Acho que o fator casa também é muito importante para a gente. Fortaleza foi o único clube da Série A esse ano que não perdeu em casa. E em toda a Série A de pontos corridos, desde 2003 para cá, somente 4 times tiveram invencibilidade em seus domínios. O Fortaleza é um deles, é um fator muito importante. Então o Castelão tem um peso para a gente, né? Isso em competições internacionais também. Nós jogamos várias vezes contra clubes argentinos. Fortaleza nunca perdeu para um clube argentino no Castelão. Então isso também é um fator. Sei que é outra competição, não é a Série A, mas isso mostra a força do nosso fator casa. Então acho que tudo isso somado faz com que o Fortaleza tenha conseguido esse resultado, tenha entregue realmente um resultado acima das expectativas, com o orçamento que nós temos, acima de gigantes, como nós falamos aqui, com todo respeito ao Corinthians, ao Inter, ao São Paulo, times que têm uma história até muito maior do que a nossa, uma estrutura muito maior, mas a gente conseguiu esse ano entregar um resultado aí um pouco acima desses clubes. Presidente Marcelo, tudo bem? Aqui é o Bruno, obrigado por atender novamente os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Presidente, ainda nesse período, né, final do ano, planejamento para 2025, claro que a expectativa é em torno de mercado da bola e o Fortaleza tem uma política já há alguns anos que vem funcionando demais de não se prender ali a grandes nomes, grandes investimentos, montar elencos fortes sem fazer qualquer, como que eu posso dizer, irresponsabilidade financeira, né? A gente pode colocar dessa forma, o que acontece em muitos clubes no Brasil. Dentro disso, é a terceira Libertadores que o Fortaleza vai disputar na sua história, né? Mais uma vez brigando sempre entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai se colocando em posição de brigar por títulos. Existe no planejamento uma ideia de começar a investir mais, presidente, em nomes de força, nomes de peso e os chamados medalhões do futebol brasileiro? Eu pergunto isso porque nessa semana a gente teve o Gabigol dando entrevista, falando que sonha em jogar no Nordeste, dentre outros nomes do nosso futebol, que são aqueles caras tidos como nomes fora de série, né? Você pensa em trazer algum nome assim pro Fortaleza nessa temporada? E como eu já respondi, teve uma pergunta semelhante, né? Hoje, o que a gente quer é performance. O que a gente quer é atleta que venha somar dentro de campo, né? Que tenha saúde para disputar aí essa temporada com 70 jogos, as viagens mais longas que o Fortaleza faz, que possa entregar performance com qualidade, com baixo índice de lesão, e dentro da nossa realidade financeira, né? A gente fica envaidecido quando um atleta como o Gabigol, que é um ídolo, né, da torcida do Flamengo e do futebol brasileiro como um todo, um personagem do futebol brasileiro, cita o Fortaleza, né, como uma possibilidade. Claro que ele quis ali generalizar, né, diversos clubes, mas o Fortaleza foi citado, porém não está dentro da nossa realidade salarial, né? Não tem a menor possibilidade da gente trazer um atleta hoje com o salário que o Gabigol tem, pelo que se estima que ele ganha, a gente sabe mais ou menos o valor. Então não adianta eu vender essa ilusão, eu passar essa situação que pode acontecer, porque não vai acontecer em função de salário. Mas a gente fica honrado quando os atletas lembram, né? Se ele lembrou é porque estava na cabeça dele ali, né? E isso não deixa de ser um reconhecimento, mas acima de tudo a gente tem que trazer atletas dentro da nossa realidade. Fizemos sim muitos investimentos nos últimos anos, né? Marinho, Moisés, trazer de volta, Lucero, né? O próprio João Ricardo, vários jogadores, o Martínez que a gente comprou do América Mineiro, o Cardona que a gente comprou do Defensa e Justiça, né? Então a gente vem investindo, vem qualificando. Eros Mancuso, que a gente trouxe agora no meio do ano, comprando do Estudiantes, eram um dos melhores laterais do futebol argentino. Então nós fazemos investimentos dentro da nossa realidade e acima de tudo com atletas que possam entregar performance
que estejam dentro da faixa salarial que a gente pode pagar. Ô Marcelo, e também no futebol, além dos jogadores, né, desse assédio dos jogadores, de um clube buscar, contratar, pagar, agora também os dirigentes, né, e a sua função hoje ela é muito visada, não mais como um presidente, mas como um CEO, e em junho, mais ou menos no meio do ano, você acabou negando ali um convite do Corinthians, mas deixou o futuro em aberto. Mas acho que, por enquanto, sua atenção é 100% voltada ao Fortaleza na temporada de 2025 também. Isso não muda para você, pelo menos por enquanto, ou você já pensa em algo no futuro com relação aí à sua carreira, a saída do Fortaleza, quem sabe? Estamos focados aqui, né? Estamos trabalhando já há algum tempo, pensando em 2025, pensando, como já foi bem falado também aqui na entrevista, na questão logística, no planejamento, pré-temporada, montagem de elenco. Então a gente vem trabalhando 100% dedicado e focado nas coisas do Fortaleza. A nível de mercado, de futuro, né? No caso, para mim, eu entendo que uma hora isso vai acontecer naturalmente, uma hora esse ciclo meu aqui no Fortaleza vai encerrar, como eu já falei hoje, já são 10 anos de clube, é muito tempo, né? É um período longo, um período de vida aí bem dedicado ao Fortaleza, então acredito que em algum momento isso vai acontecer naturalmente, mas hoje a gente segue 100% focado, pensando nas coisas do Fortaleza, trabalhando para que 2025 seja um ano também muito bom. Ô Marcelo, o seu foco, claro, é no futebol, mas o bom trabalho que você faz há bons anos no Fortaleza, é claro que te credenciam também a outros cargos, né? A gente sabe, a sua esposa ela é vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero Paes. O ex-presidente do Ceará, né, o Evandro Leitão, foi eleito recentemente prefeito da cidade de Fortaleza. Você recebe muita consulta com relação a isso? A gente sabe também que você tem trabalhos importantes ligados à parte social, independente de qualquer coisa. Você é muito consultado com relação a isso, por ser hoje justamente um dirigente modelo no futebol, que de alguma forma isso poderia ser implementado também na vida pública, e de alguma forma esse mosquitinho já te picou com relação a isso ou não, Marcelo? Já recebi, sim, muitos convites, muitos, diversos nessa área, mas o que eu mais gosto de fazer é gestão esportiva. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar com futebol. A parte política já está muito bem resolvida aqui em casa com a minha esposa, né? Como você citou, ela tem feito um grande trabalho como vice-governadora, admiro muito a postura dela, os posicionamentos, né? E a forma como ela encara a política como propósito de vida. Porém, no meu lado, o olho brilha para o futebol. Então é o que eu gosto de fazer, é onde eu estou, é onde eu sou bem remunerado hoje no futebol, né? Então eu prefiro seguir nessa carreira, né? Ter mais foco ainda nessa carreira, me aprofundar, e enquanto o futebol me absorver, essa é a minha ideia de permanecer. Mas admiro muito, né, quem está na política, quem se dedica, quem quer fortalecer, né, a sua cidade, o seu estado. São pessoas que também têm o meu respeito, mas porém eu prefiro seguir aqui minha carreira no futebol. E Marcelo, para a gente já caminhar para uma reta final de entrevista, e ainda falando de... Ih, caiu. Vamos tentar de novo o contato com o Marcelo Paes, só para a gente fechar aqui com mais dois questionamentos ao o CEO do Fortaleza, né? A gente chama de presidente porque uma vez presidente, sempre presidente é ele quem cuida ali do futebol do Fortaleza, né? Sim, e você vê, é um cara que ele mesmo admite que recebe sondagens, por exemplo, para entrar na política, né? E não tem rodeio, né? Fala o Sim. que está acontecendo, né? Vamos lá, voltou aqui o Marcelo, conectando de novo. Marcelo, então só pra gente caminhar já para uma parte final aqui da entrevista, com relação à política, mas dentro do Fortaleza, né? O Alex Santiago, que é o presidente do Fortaleza, né, da Associação Fortaleza, agora o senhor convidou, né, para que ele participe novamente do futebol com a SAF do Fortaleza. Queria que você falasse do perfil desse profissional, do Alex Santiago, né, um cara jovem no mercado e com uma competência gigantesca para ajudar nesse trabalho de reformulação e melhoria dentro do clube.
O Alex é uma pessoa muito competente, né, que eu tive o prazer de proporcionar aí os primeiros passos dele no futebol, né, quando eu convidei para ser diretor de futebol em 2021, pouquíssimas pessoas o conheciam, né, até se espantaram, poxa e tal, será que ele está preparado? Mas um cara muito inteligente, que estuda muito futebol, que assiste muito jogo, que entende de tática, e ele foi crescendo dentro do clube, né, e hoje também se tornou um profissional do futebol, né, assumiu a presidência do clube nesse último ano, né, eu renunciei para fazer a transição para a SAF, ele como vice assumiu, sempre esteve ligado ao futebol do clube, ele não deixou de estar no futebol do clube por estar como presidente da associação, mas entendemos conjuntamente, com a compreensão dele e com o desejo dele também, de focar 100% no futebol, e aí ele não está indo para a reeleição, inclusive é amanhã a eleição no Fortaleza, porém não teremos disputas aqui, são chapas únicas, houve um consenso, né, mas tem a eleição, tem o processo eleitoral, a votação, e o Alex vem para o 100% focado no departamento de futebol, um cara competente, preparado, que tem a minha confiança, e que é importante, né, que a gente possa criar novas lideranças dentro do clube. Eu digo muito que o principal papel de um líder é formar novos líderes, para que o projeto cresça, para que o projeto avance, para que tenha mais gente para fazer caminhar, e o Alex é um deles, uma pessoa da minha confiança, e que eu gosto muito de trabalhar com ele. Bom, Marcelo, muito obrigado por esse bate-papo conosco, né? Como você disse, né, um líder forma outros líderes e o Fortaleza foi o líder no quesito como mandante nessa edição do Campeonato Brasileiro, 19 jogos, 14 vitórias, 5 empates, não perdeu jogando em casa nessa edição do Campeonato Brasileiro, o terceiro time que mais marcou gols diante da sua torcida com 32 gols marcados, apenas 8 gols sofridos, foi o time que menos ficou frustrado, né? Que a torcida menos reclamou quando tomou um golzinho jogando no Castelão nessa edição do Campeonato Brasileiro. Pra gente fechar e já te agradecendo, Marcelo, vem do seu peixe porque, além de... já foi presidente do Fortaleza, já é o CEO do Fortaleza, agora também tá com um livro na praça, né, Marcelo? Conta pra gente aí do livro Da C a Libertadores, já vem do peixe aí porque... conta bastante da história do Fortaleza, né? É verdade, muito bem lembrado, né? A gente produziu essa obra aí junto com o jornalista Fábio Pisato, um grande amigo, um grande jornalista, contando a trajetória do Fortaleza nesse período de 2015 até 2022, que foi quando a gente conseguiu ir para a Libertadores da América. Então a gente narra tudo isso, né? Série C, Série B, Série A, Sul-Americana, Libertadores, com muitos personagens, né? Como Rogério Ceni, que fez parte importantíssima aqui nesse trabalho, o próprio Vojvoda, atletas do clube, dirigentes, e com muitas curiosidades, né, dados, estatísticas, histórias ali, bastidores, muitas imagens também dessa caminhada. É um livro robusto, são 679 páginas, tem muita história ali, para quem gosta de futebol como um todo, mas fala também de gestão, de tomada de decisão. Então, é um livro que a gente lançou esse ano e, graças a Deus, tem sido muito bem aceito por quem adquiriu. Marcelo, muito obrigado pelo bate-papo e uma boa sequência de trabalho para vocês aí, que 2025 seja um ano de muitas conquistas e muitas glórias aí pro Fortaleza. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de falar para vocês, todas as perguntas aí de altíssimo nível, e desejo sucesso para vocês na caminhada. Forte abraço. Valeu, Marcelo. Brigadão, tá aí Marcelo Paz, CEO da equipe do Fortaleza.